Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa sequência de lives que nós estamos fazendo, né, sobre a ansiedade. A gente começou falando, né, sobre desvendando a ansiedade, para você conhecer melhor como que a ansiedade funciona. Aí depois a gente falou em transformar a ansiedade, né? E agora a gente vai falar, como funciona a mente ansiosa, né? É importante que você saiba alguns pontos da mente ansiosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformar essa mente ansiosa, transformar essa ansiedade. Vamos começar a trazer isso daí. Então, espero que você esteja acompanhando. Se você não assistiu as outras duas lives ainda, assista, porque é muito bom, é muito importante que você saiba tudo isso, tá? E eu gosto muito de falar que a ansiedade ela é como um vírus de computador, né? Quando o seu computador ele pega vírus, ele acaba prejudicando todo o sistema. E a ansiedade é a mesma coisa. Quando você tá naquela crise ansiosa, né? Quando você ainda não entende como que a ansiedade funciona, você não entende como que a mente ansiosa opera, aquela coisa toma conta de você, aquele sentimento toma conta de você, né? A mesma coisa que um vírus de computador. Né? Então aí o medo ele assume o controle e a ansiedade assume o controle dos seus pensamentos. E quando a gente está nesse estado de ansiedade, né, com sintomas já da ansiedade, fica mais desafiador, né, a gente conseguir normalizar os pensamentos e até pensar, né, em como o nosso sabotador funciona e como nessa fonte interna de sabedoria que todo mundo tem. É difícil a gente acessar, a gente fica ali, você viu que a gente fica muito focado, né, no perigo, na ameaça, a gente fica focado nas coisas que não vão dar certo, então é mais complicado, vamos dizer assim. Então hoje você vai entender como que a gente normaliza, tá, o pensamento ansioso e como racionalmente a gente faz isso, tá? Eu já falei para vocês, no dia 8 de julho a gente vai ter uma aula fechada, onde nós vamos fazer uma transformação nisso tudo, mas hoje você já vai começar a entender racionalmente como que você pode fazer isso, tá? É muito fácil, tá? Então, para não deixar essa ansiedade assumir o controle. Tudo que você tem que fazer é começar a desativar, tá, esse programa de medo, porque a ansiedade é um vírusinho, né, que ela tomou conta do seu sistema e principalmente ela tá baseada no quê? Como eu já falei para vocês lá na primeira live, no medo, tá? 90% dos pensamentos ansiosos, eles estão ligados ao medo central. Lembra que eu falei que existe a diferença entre o medo real, né, que é aquele medo que a gente tem e é um sentimento importantíssimo para nossa sobrevivência, e o medo imaginário, que é o medo da ansiedade. A gente vai focar um pouco mais nisso, você vai entender um pouco mais no aulão fechado e a gente vai fazer essa transformação. Mas tudo que você tem que fazer, começar a fazer, é desativar, tá, esse medo central, né? Desativando esse programa de medo que você tem dentro de você, as coisas já começam a se acalmar, né? E você já começa a fluir, né? E a sair desse primeiro sentimento. Eu sei que quando a gente tá, né, as pessoas estão nessa crise ansiosa, fica mais difícil, né? É como se aquele vírus tivesse tomado conta do seu computador ali e ele tá em pânico, né? Mas existem técnicas, inclusive eu já deixei algumas coisas aqui, algumas técnicas, alguns que não foram invenção minha, tá? Algumas técnicas eu dei uma pincelada minha, lógico, mas são técnicas de livros de neurociência, de hipnose, de todas as ajudas que a gente tem com a ansiedade. Então, tudo que a gente tem que começar é desativar. Quando eu desativo esse programa, né, de medo do meu HDzinho aqui do meu computador, a gente começa a dar espaço para aquela fonte interna de sabedoria que todo mundo tem. Não sou só eu, todo mundo tem isso, tá? Todo mundo tem que alguns chamam de alma, de centelha divina, de fonte interna de sabedoria, de eu superior, mas todo mundo tem. É que como a gente não está conectado com isso, né, a gente fica o tempo todo operando nesse sistema da nossa mente racional, né, isso acaba impedindo a gente de acessar, né, as soluções, porque as soluções já estão também à nossa volta, mas a gente não vê. Por quê? Porque a gente tem aqueles pensamentos, ou catastrofizando, ou a visão míope, ou aquele sabotador mais crítico. Então, como a gente está focado nisso, a gente acaba só o quê? Acessando isso. Então, qual que é o caminho para a gente começar a transformar esse sentimento, né, a desativar esse programa de medo do nosso HD? Então, eu separei aqui, né? Você viu que os pensamentos automáticos ansiosos, tá? Eles provêm o quê? Do nosso crítico interno, tá? Que é o principal sabotador aí nosso, é aquele crítico interno, que é aquele crítico destrutivo, que a maioria de nós tem contato.
Por quê? Porque daí ele que vai ou te sabotar, ou ele vai te vitimizar, ou ele vai te colocar num estado de operação de sistema no sentido menos eficiente, tá? Focando sempre ali no problema e aquele programa vai ficar rodando ali na sua cabeça. Quando a gente começa a desativar esses pensamentos automáticos ansiosos, né? Então eu entendo como esses pensamentos automáticos ansiosos funcionam, eu sei o que está gerando a minha ansiedade, porque eu já falei para vocês. Lembra? Antes, né, do sentimento de ansiedade, da situação, tem o sentimento, e antes daquele sentimento existe um pensamento, tá? Embora a gente não saiba às vezes, tanto é que o nome dele é pensamento automático, tá? Existe esse pensamento automático. Se você já está fazendo o exercício de quando vem aquele sentimento de ansiedade, você entender o que eu penso que faz com que eu fique ansioso ou ansiosa, né? Aí você já começou a detectar esse pensamento. E por mais às vezes que você faça essa pergunta e você não entenda, fala assim, não sei, não consigo entender, não sei o que é, continue insistindo, tá? Que esse pensamento, uma hora, ele vai começar a se mostrar para você e você vai começar a entender. Que pode ser, né? Lembra que eu falei o hipervigilante, é aquele que fica em constante estado de alerta, pode ser o inquieto, que não mantém o foco. Esses são os seus sabotadores, tá? Então, quando eu tô com esses sabotadores, eu fico com o foco aonde? Na probabilidade de ameaça, tá? Ou seja, um perigo sério, né? E o foco na minha incapacidade de enfrentar o problema. A gente já viu isso na live passada. Eu aumento o perigo e foco na minha incapacidade de resolver. Quando eu desativo esse programa, o que eu começo a pensar? Que é aquele perigo, né? Eu começo a focar no quê? Nas possíveis soluções. Eu começo a diminuir o perigo, começo a entender que ele é aceitável e focar na minha capacidade, tá? De resolver as circunstâncias. É exatamente isso que a gente vai mudar de uma vez por todas no aulão do dia 8. A gente vai inverter isso daí, né? Vai desativar esses programas de uma vez por todas para você começar a focar na sua capacidade e nas soluções. Então, o primeiro passo é a gente começar a normalizar desde o início. Porque ela tem os sintomas, então eu comecei a entender aqueles sintomas, eu já vou começar a normalizar, eu já sei que o negócio tá fluindo, né, que começa já no meu físico, então eu vou começar a normalizar esses pensamentos. Se eu entendo que esse pensamento automático meu, ele é errôneo, né, tipo, ele não é um pensamento verdadeiro. Por exemplo, é uma situação, eu vou dirigir, né, tem gente que fica super ansioso quando vai dirigir. Bom dia, tudo bom? Saudade de você! Vamos marcar mais lives juntas. Eu quase não vejo aqui, gente, porque eu fico tão concentrada, então eu não vejo quem vai entrando, mas sintam-se muito bem-vindos e acolhidos. Até às vezes eu falo, nossa, eu peco nisso, né? Eu não converso muito com o pessoal, mas é que eu fico concentrada realmente aqui nas coisas que eu vou falando. Mas se tiver alguma dúvida, pode deixar, que se eu não ver na hora, aí eu respondo depois para vocês, tá bom? Então, assim, o que a gente tem que fazer é o quê? É começar a normalizar desde o início. Eu sei que o meu pensamento automático ele é errôneo. Vamos supor, eu vou dirigir e fico ansioso, começa a me dar ansiedade. O que eu tô pensando que faz com que eu fique ansioso ao dirigir? Que de repente eu posso sofrer um acidente. Esse pensamento, ele é verdadeiro? Pode ser, mas pode ser que não também. Então, ele já começa a ser um pensamento errôneo. Porque se eu parto do pressuposto que eu vou sofrer um acidente ou que alguém vai bater em mim, né, é nisso que eu vou focar. Então, ele não é um pensamento que é um pensamento verdadeiro, né? Então, a gente tem que começar a fazer o quê? Que justamente a gente vai fazer no aulão. A gente vai começar a fazer um diagrama, tá, desses pensamentos ansiosos. Se eu tenho uma prova, por exemplo, para fazer... Lembra que eu dei um exemplo? Eu começo a ter ansiedade. O que eu tô pensando? Que eu não vou bem nessa prova, que eu não sei nada, que eu não sei a matéria. É um pensamento errôneo? Pode ser que seja. Se realmente eu não estudei nada, vamos supor, aí sim, é o pensamento certo. Então, o que eu posso fazer da próxima vez? Vai adiantar eu ficar ansioso agora? Não, vou lá, vou encarar a prova e da próxima vez eu vou estudar mais, né? Mas se eu estudei, então esse pensamento é um pensamento totalmente errôneo. E assim por diante. Então, a gente começa a verificar que os nossos pensamentos automáticos, né? Por isso que eu falei para vocês, qual que é a importância da gente conhecer o pensamento automático? É a gente começar a não discutir, mas negociar, entender como que eles funcionam e verificar até que ponto eles estão certos ou não. Porque às vezes, pelo simples fato de eu olhar para esse pensamento, né, de eu enxergar esse pensamento automático, eu já falo, poxa, isso não faz sentido nenhum. Né? Muita gente que vem aqui comigo às vezes começa assim, né? A gente começa a olhar para o pensamento automático e a gente vê, ele não faz sentido. Né? Eu que estou catastrofizando, eu que estou aumentando o perigo disso, né? Mas naquela crise de ansiedade a gente não percebe. A gente não consegue entender, mas quando a gente começa a falar assim, não, poxa vida, é um pensamento,
Tá, e não é um pensamento que é totalmente certo. Pelo menos 50% ele tem, né? E aí a gente começa a entender e negociar com esses pensamentos. Então, o primeiro passo, né? Identifiquei o pensamento automático. Aí eu vou fazer o quê? Identificar, né? Como que eles operam, né? Então, eu normalizei a situação, eu vou reunir o quê? Evidências, né? Quando a gente reúne evidências, é muito gostoso. E daí a gente começa a realmente entender, é verdadeiro isso ou não, né? Então, no caso de estudar, se eu realmente não estudei nada para aquela prova, aí sim, né? Então, né, foi falha minha, ok, eu vou estudar. Agora, se eu realmente estudei, né, as matérias, eu vou reunir evidências daquilo lá, tá? Quais são as matérias que vai cair? Aí eu vou começar a ticar. O que eu estudei, o que eu não estudei. Poxa vida, tal coisa eu não estudei direito. Eu posso estudar de novo, né? A mesma coisa de falar em público, né? Falar em público é uma coisa que às vezes causa muita ansiedade nas pessoas. Ah, eu vou falar em público, será que as pessoas vão gostar? Será que não? Então, eu vou lá falar em público. Tá, qual que é o pensamento que faz com que eu fique ansioso ou ansiosa ao falar em público? Que as pessoas vão me julgar. Isso é um pensamento muito comum, tá? As pessoas vão me julgar. Realmente, as pessoas vão me julgar? É um pensamento errôneo? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí, se sim, isso me incomoda? Me incomoda. Por que que o julgamento das pessoas me incomoda? A gente começa a aprofundar, vocês entendem? Começa a aprofundar. Ah, porque eu tenho uma necessidade em ser aprovada, né? Uma necessidade em ser aprovada pelas pessoas. E aí você começa, né, a entrar dentro desse pensamento. Tá, mas realmente eu preciso mesmo ser aprovada para as pessoas? Será que o que eu estou falando, né, nessa reunião é tão importante a ponto de... é importante... ou não é tão importante a ponto de que eu preciso da necessidade da aprovação das pessoas, não é? Então aí você já começa a jogar e começa a ver quais são as reais evidências daquilo que está me deixando ansioso ou não. Não, o que eu tenho para falar aqui é muito importante, né? Interessa a muitas pessoas. Aí, né, eu vou, trazendo essa evidência, vai normalizando o meu pensamento ansioso. Toda vez que eu vou reunindo evidências, eu vou normalizando o pensamento ansioso. O que mais? Quais são os pensamentos, né? Quais são as situações mais que geram ansiedade? Em relação ao futuro, né? Tem muita gente que tem ansiedade em relação ao futuro, seja bom ou ruim. Se eu vou fazer uma viagem, às vezes, né? Pessoas que vão viajar, às vezes se sentem ansiosas. Então, não é só com coisas ruins, vamos dizer assim, né? Que a gente fica ansioso. Às vezes é com coisas boas também, né? Em relação ao futuro, eu não sei o que vai ser do meu futuro, por exemplo. Isso é uma coisa que causa muita ansiedade. Por quê? A gente não sabe viver com a incerteza, né? Então, por exemplo, em relação ao futuro, eu começo a ficar ansioso. Aí eu começo a entender o que eu penso que faz com que eu fique ansioso perante o futuro. Ah, que talvez as coisas não vão dar certo, que eu não vou conseguir, né? Geralmente são pensamentos assim, dar conta de alguma coisa, algum desafio, algum objetivo. Aí você vai reunir as evidências. Tá, existe alguma evidência, né, evidência real, de que eu não vá conseguir? Se a gente for parar para pensar, você só não vai conseguir se você não fizer, não é verdade? Mas se você fizer, existe no mínimo 50% de probabilidade de você conseguir e 50% de probabilidade de você não conseguir. Esse 50% de probabilidade de você não conseguir, existe algo que a gente fala de vitimismo, mas eu não vou entrar nisso aqui, que é um assunto mais profundo, que a gente até vai discutir, tá, lá no aulão também, eu vou entrar muito nisso, quando a gente se vitimiza perante uma situação. Porque aqui fora, a gente não pode controlar nada, tá? Então, é importante que a gente comece a lidar com essas incertezas. Fora do mundo, a gente não consegue controlar, mas aqui dentro, a gente consegue controlar. Então, quando a gente assume o controle da nossa vida, que é isso que a gente vai fazer nessa aula do dia 8, é entender como isso funciona, as circunstâncias aqui fora começam a mudar também. Mas o mais importante é eu fazer o quê? Eu começar a mudar aqui dentro. Se eu não mudo aqui dentro, né, eu não vou conseguir. Então, toda vez eu peguei o pensamento ansioso, primeiro eu normalizei, peguei esse pensamento ansioso, olhei para ele, eu vou reunir o quê? Evidências de que aquilo lá é real ou não. Se aquilo de repente é real, como eu falei, existe 50% de chance que eu não vá conseguir. Aí eu vou olhar e vou falar assim, o que eu penso que faz com que eu ache, né, que eu não vou conseguir? Aí você começa a ticar todas as evidências de que você não vai conseguir. Aí você começa a pensar, existe algo que eu possa fazer em relação a isso? E sempre vai existir. Aí você começa a olhar o que você pode fazer em relação àquilo lá que você estava achando que não ia conseguir. Isso requer, muitas vezes, 90% das vezes, 99%, a gente sair da nossa zona de conforto, tá? Muitas vezes a gente não faz isso porque a gente quer ficar na zona de conforto.
Só que essa zona de conforto, ela gera ansiedade, porque eu sei que eu posso, mas eu acabo não fazendo, né? E aí aquilo me gera mais ansiedade ainda, e o seu sistema ele vai entrando em pane, aquele vírus toma conta de você, o medo toma conta de você, e eu acho que eu não vou dar conta e nunca vou conseguir fazer nada. Mas se você começar a pensar, e você começar a coletar as evidências do seu pensamento ansioso, você vai começar a entender que você pode fazer tudo, que você consegue fazer tudo e que você consegue mudar tudo. Metas para bater, né? Por exemplo, quem trabalha muito com metas, né? Vendedores, pessoas que trabalham com metas, eles ficam sempre nesse sentimento de ansiedade, tá? Por quê? Porque eles acham, né, de repente, que não vai dar conta. Então, eu gero ansiedade porque eu acho que eu tô dependendo de várias coisas lá fora, tá? Então, no primeiro momento é isso. Eu dependo de tudo lá fora, mas só que você fica com aquele sentimento. Tá, peguei esse sentimento aqui, né? O que eu tô pensando que faz que eu fique ansioso em relação a essas metas? Que eu não vou conseguir. Qual a evidência de que eu não vá conseguir? E, como eu falei, sempre tem os 50% que sim e 50% que não. Os 50% que não. Quais são os pensamentos que eu tenho que fazem com que eu pense, né, que eu não vou conseguir? Aí você vai ticando mais uma vez e você vai criando soluções. Porque quando você começou a jogar essa evidência, você já saiu do foco daquela ansiedade maior, tá? E você começa a entrar onde? Em contato com a sua fonte interna de sabedoria, né? Você já começa a acessar essa fonte interna de sabedoria quando você sai desse foco e começa a encontrar soluções. E você vai ver que nesse exercício você começa a encontrar soluções para quase tudo, né? Praticamente tudo. O que você não tiver, você começa de novo, fazer o mesmo exercício. O que eu penso que faz com que eu não vá achar solução para isso? Aí você vai chegar em pontos, talvez, de situações fora de você e situações dentro de você. As situações que estão dentro de você, você sempre vai conseguir mudar e você sempre vai achar uma solução para aquilo. Não é à toa que pessoas criam coisas incríveis, né? E muitas vezes a gente fala que as pessoas criam coisas incríveis justamente quando a gente tá, né, em situações de desafios, né? Quanto maior o desafio, às vezes, mais a gente acaba criando soluções incríveis. Né? E muita gente, às vezes, consegue até monetizar essas soluções incríveis que elas acabam criando. Então, tá tudo aqui dentro da gente, tá? Então, a favor, né, do pensamento ameaçador, a gente sempre vai aplicar. Tem uma técnica que é muito incrível, que eu aprendi na programação neurolinguística também. O que você pode fazer? Para esses pensamentos que talvez você não encontre solução, você vai ativar a sua criança interna. Esse é o exercício que a gente vai fazer na nossa aula, mas você pode começar a entender como que ele funciona. Você vai ativar a sua criança, porque a criança ela é criativa, tá? Por isso que a gente vai fazer a liberação dessa criança de todas as responsabilidades. A gente vai trabalhar muito com a nossa criança interna, né? O que as pessoas chamam de criança ferida, que você vai ver que não existe, né? É um arquétipo isso, e esse arquétipo, quando ele é mudado, ele traz uma fonte incrível de criatividade pra gente. Mas você vai pegar para aquelas soluções que você acha que são talvez impossíveis, que eu não vá conseguir, e você vai fazer um desenho, tá? Você vai desenhar. Pegar a sua criança e vai desenhar, não importa o que você desenhe. Faça esse desenho e guarde esse desenho, como se esse desenho fosse a solução. E só deixa, joga para o seu inconsciente, que você vai ver que a solução vai aparecer. Então, existe solução para tudo, né? Para tudo. Para todos os seus pensamentos ansiosos, sempre vai haver uma solução. Bom, o quarto passo, então a gente pegou... Identifiquei meu pensamento ansioso, eu sei o que ele tá, normalizei, né? Então, o primeiro passo é normalizar, respiro, né? Existem algumas, como eu falei, algumas técnicas que eu já deixei aqui no Instagram, de você respirar, né? Sair, quando eu saio desse pensamento. Existe a técnica também de eu deixar aquilo lá, aquela situação menor. Sempre quando eu faço isso, eu já vou normalizar os meus pensamentos. Normalizei os pensamentos, eu vou captar o meu pensamento ansioso. Captei o pensamento ansioso, eu vou conversar com esse pensamento até o ponto de eu chegar, né, no meu controle, aonde eu posso controlar, que é aqui dentro, tá? Busquei as evidências, vou buscando as evidências, vou negociando com esses pensamentos, né? Aí eu vou fazer uma análise de custo-benefício, tá? Como assim? As pessoas que lutam contra a ansiedade muitas vezes desenvolvem modos de responder que pioram sua ansiedade a longo prazo, foi o que eu falei, né? Elas acreditam que se preocupar é a única coisa. Eu acredito, por exemplo, as pessoas acreditam que se eu me preocupar com aquilo, eu vou resolver a situação. Quanto mais eu me preocupar com isso, mais a solução vai vir. É o contrário.
Não é assim que funciona, tá? Quanto mais eu solto, quanto mais eu foco nas soluções, aí as soluções sim, né, vão acontecer. Então, o quarto passo, eu vou fazer o quê? Vou desvincular, vamos dizer assim, né, esse sentimento de que eu preciso me preocupar, né? Eu não preciso o que é preocupação? Eu vou me preocupar com alguma coisa. Então, se eu acredito que eu me preocupando eu vou resolver, não vai, porque daí você vai ficar focado aonde? Eu vou ficar focado no problema. Enquanto a gente tiver o foco no problema, a gente não vai resolver. E aquilo lá vai gerando mais ansiedade. E aquilo lá vai aumentando mais a minha ansiedade. Então, eu vou trazer o quê? As reais evidências, tá? E vou fazer análise do custo-benefício das soluções que eu encontrei. Então, se eu já encontrei soluções, qual que é o custo-benefício disso? Será que eu consigo, por exemplo, no caso da prova, será que eu consigo estudar um pouco mais? Ah, Adriana, mas eu estudei tanto, eu estudei 8 horas por dia. Tá, então qual foi o meu rendimento? Porque muitas vezes a gente tá ali, vamos supor, estudando, eu sei que eu já estudei também para provas e para concurso, a gente acaba estudando aquilo que a gente sabe, né? Porque tá na nossa zona de conforto, a gente acaba focando naquilo que a gente sabe e acaba deixando para trás o que a gente não sabe, que é o quê? O desconforto, tá? Que é uma outra coisa que a gente vai aprender também a lidar no nosso aulão ao vivo, tá? No nosso workshop, vamos fazer assim, Sumo Controle da Sua Vida. Você vai aprender a lidar com o desconforto. Quando eu entendo e aprendo a lidar com o desconforto de forma confortável, vamos dizer assim, as coisas começam a fazer mais sentido, tá? E é fácil lidar com o desconforto, né? É que muitas vezes a gente fica preso naquilo lá, né? Como eu falei, a gente fica preso na nossa zona de conforto. Mas, ó, eu quero explicar para vocês como que funciona, vamos fazer uma pausa aqui, o sistema de aprendizado. Como que a gente aprende? Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu acho importante falar aqui de novo. Eu aprendo da seguinte forma: tudo aquilo existe o que a gente chama de incompetência inconsciente. Ou seja, eu não sei que eu não sei aquilo lá e tá tudo bem. Então, até agora, antes de você assistir essas lives, antes de você entender esse conteúdo, você achava que a ansiedade funcionava, que ela tomava conta de você e que ela ocupava seus pensamentos, e você ficava ansioso e tinha crises de ansiedade, tá tudo bem, né? Tem gente que gosta de viver assim e quer viver assim, ok, né? Então, é incompetência inconsciente. Aí, vamos supor que você chegou aqui num vídeo meu, né, um vídeo aqui do Instagram, um vídeo do canal, enfim, e você começou a entender, você falou assim, cara, olha só como a ansiedade funciona, né? Então, a ansiedade é normal, mas eu não preciso viver dessa forma, né? Agora eu entendo que a ansiedade é como medo e tal. Então, você começa, né, a ter o quê? Aqui a gente chama de incompetência consciente, né? Agora eu sei, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência como que a ansiedade opera, como que funciona a mente ansiosa e como que eu posso transformar isso, né? Esse ponto é o ponto que a gente fala que é o ponto mais desafiador. Ele é o ponto que vai diferenciar as pessoas que têm sucesso, presta atenção nisso que eu tô falando, é o ponto que vai diferenciar as pessoas que têm sucesso na vida das pessoas que não têm, e seja o que você quiser de sucesso, seja vencer um pensamento ansioso, seja ter mais prosperidade, seja ter um trabalho incrível, ou o que quer que seja. É o ponto que eu me conscientizo que eu não sei fazer aquilo lá. Por quê? Porque depois desse ponto vem a competência consciente. Ok, eu vou ter que treinar. Então, eu entendi como que a ansiedade funciona. Mas ela não é como um passe de mágica, né? Eu entendi como o pensamento ansioso funciona, agora eu vou ter que treinar isso. Então, o que eu vou fazer? Poxa, naquele momento de ansiedade, em vez de me deixar levar pela ansiedade, eu vou ter que parar, pensar, entender como que o meu pensamento ansioso funciona. Aí eu vou, né, racionalizar. É racional e é mecânico no começo, né? Mas depois ele fica automático, né? Que vem a parte da competência inconsciente. Quando você aprendeu a dirigir, quem sabe dirigir aqui, é exatamente da mesma forma, andar de bicicleta ou qualquer aprendizado novo. Mas vamos para o dirigir, que ele é mais assim, fácil da gente explicar. Eu, quando era criança, não sabia que tinha que dirigir, eu nem pensava nisso, então eu estava lá na incompetência inconsciente. Aí, num certo momento, lá cheguei perto dos meus 18 anos, 16, enfim, a idade que seja, eu falei, poxa vida, olha que legal, aprender a dirigir e tal, não sei o que, então eu fui trazendo isso para minha consciência, eu não sei dirigir, quero aprender e tal. Aí eu vou lá para aula de autoescola, vira uma bagunça, né? Hoje com carro automático é mais fácil, mas eu acho que ainda a autoescola ainda é no carro manual, né? Eu começo a olhar para tudo aquilo que eu tenho que fazer dentro do carro para eu dirigir, né? Eu tenho que prestar atenção aqui no retrovisor, eu tenho que olhar para os espelhos laterais, eu tenho que mudar a marcha, eu tenho que pisar na embreagem, pisa no acelerador, pisa no freio, olha para o lado, eu tenho que prestar atenção nos motoristas que estão ao meu lado. Essa é a parte que a gente fala que é da incompetência consciente.
E da que vem depois o que? A competência consciente. Eu vou para dirigir no começo, a gente tem que olhar para tudo, a gente tem que prestar atenção. Então, isso requer um certo esforço do nosso cérebro. Ele tem que sair da zona de conforto e tem que começar a operar, né, de forma que a aprender. A mesma coisa, se eu vou estudar uma matéria que eu não sei, é desconfortável, tá? Porque eu não sei aquilo lá ainda. Não é muito mais fácil a gente estudar, né, se enganar, vamos dizer assim, aquilo que a gente sabe, né? Então, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que entrar no aprendizado. É a parte desconfortável e a parte que eu falei. Ela separa as pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm. Aí, se eu aprendo a lidar com esse desconforto, que é o que a gente vai entender como funciona com essa incerteza na nossa aula, e você vai fazer um exercício, eu vou fazer um exercício com vocês, onde vocês vão aprender a lidar com isso de uma forma legal, gostosa e divertida, aí depois você vai para o quê? Para competência inconsciente. Ou seja, quem já dirige há um certo tempo, não pensa mais no que vai fazer. Você não pensa a hora que você vai pegar ali na marcha para mudar de marcha, que você tem que pisar na embreagem, que você tem que olhar para o retrovisor. Você não pensa mais, você faz de forma automática, né? Tudo que você tem que vencer, então, é o quê? Esse primeiro ponto. E assim funciona também quando a gente começa a entender a mente ansiosa e a transformar essa mente ansiosa. No começo parece muita coisa, fala assim, Adriana, mas eu tenho que pensar no pensamento automático, depois eu tenho que ver evidência, depois eu tenho que negociar. É muito complicado. Não é complicado, né? Por quê? A cada pensamento que você vai pegando e vai entendendo como ele funciona, ele já não vai operar mais da mesma forma para você. Da próxima vez que você for fazer alguma coisa, aquilo lá já virou uma chave, entendeu? Então talvez você tenha que fazer umas 2, 3, 4 vezes, aí depois vira automático, aí você nem pensa mais para fazer, aí aquele sentimento de ansiedade ele nem vem mais, ele já vem de forma o quê? De forma criativa. Então ele é só desconfortável no começo, tá? Mesmo porque na nossa aula do dia 8, nós vamos fazer vários exercícios de reprogramação mental, onde você vai reprogramar essas chaves que vão facilitar isso para você. Mas sempre tenha consciência também. Não adianta. A única mágica que existe é você fazer a sua reprogramação. Porque essa parte de vir para a consciência e você fazer conscientemente, ela exige o seu esforço, sim. Mas o nosso cérebro, ele é uma máquina, né, que ele sempre gosta de estar aprendendo, se desenvolvendo e se expandindo. Ele não fica parado. Então eu vou dar uma notícia agora para você, que talvez não seja a melhor notícia da sua vida. Mas se você não se colocar à disposição de evoluir, de crescer e de expandir a sua mente, ele vai ficar arrumando problema para que você faça isso. O seu próprio cérebro, o nosso sistema, ele vai ficar arrumando coisas para que você possa estar sempre expandindo e evoluindo. Mas você pode fazer isso de uma outra forma, sem ficar encontrando problema na vida, sem ficar encontrando desafios na vida. Ou quando você encontrar, você passar por esse sentimento de incerteza, né, que é com a mente normalizada, focando na sua fonte de sabedoria interna e operando com essa fonte de sabedoria interna, ok? Então, por mais que pareça complicado no começo, depois é uma coisa que ele vira muito automático, de uma forma muito automática. Então, o quarto passo que eu falei, fazer esse análise e descatastrofizar o medo, né? Quando você faz isso, que a gente fala que é o quinto passo, você já começou a descatastrofizar tudo isso. Você já começou a entender que talvez você tenha feito uma tempestade no copo d'água e não era aquilo lá. E é essa tempestade no copo d'água que está fazendo com que você... É essa tempestade no copo d'água que está fazendo com que você fique ansioso. Quando você percebe que o copo é só um copo d'água, que não existe uma tempestade, que talvez foi uma garoazinha que passou e você já olhou aquilo como uma tempestade, o seu pensamento normaliza também e você começa a transformar esse pensamento ansioso. E acredite, é sim possível. Para todo desafio que aparece na sua vida, você consegue dar conta, por mais que no começo você ache que não. E se você acha que não, você lembra que eu falei? É porque você está trazendo as memórias lá do passado, onde a sua criança, em algum ponto, ela não conseguiu resolver uma situação, né? Quando eu acho que aquilo eu não consegui resolver, aí quando eu estou operando nessa criança ainda, quando eu estou trazendo ela para resolver as questões do futuro, isso gera ansiedade.
Não sei se você lembra na live passada onde eu falei de escrever, né, que me gerava ansiedade. Por quê? Porque toda vez que eu ia escrever, eu trazia aquela criança, né, que viu a redação lá da prima e achou que nunca fosse capaz de fazer aquilo. Se você não assistiu a live de quarta-feira, assista, que eu explico essa história, né? Então, se eu trago isso, eu vou achar que eu não vou dar conta. Se eu reprogramei essa memória, ou então eu me entendi que escrever não é um bicho de 7 cabeças, eu consigo perfeitamente escrever. Ah, eu tenho que escrever uma redação, fazer sei lá, um artigo, alguma coisa assim. Eu vou sentar e vou conseguir fazer. Porque eu descatastrofizei aquele medo, né? De fazer, de talvez não fazer tão bem feito assim, aquilo lá já normalizou os meus pensamentos ansiosos, né? Então eu não tenho mais esse sentimento de pensamento ansioso, os próprios sintomas, né, físicos, porque a ansiedade ela gera sintomas físicos, eles começam o quê? A diminuir. Tá? Tudo começa primeiro aqui, depois ele vem para o físico. E o outro passo, que é um passo que eu adoro, né? Que é você desenvolver alternativas. Então, se eu tenho um pensamento ansioso, lembra lá, eu conversei, eu entendi, né? Foi isso que eu já falei para vocês. Eu comecei a entender o que eu tô pensando que faz com que eu sinta isso e eu vou começar a desenvolver alternativas, tá? Você pode pegar, tá, o desfecho mais temido. Lembra que eu falei? Ah, não vou conseguir bater minha meta. Então, você vai pegar esse desfecho mais temido e escreve lá. Eu não vou conseguir por causa disso, disso, tá? Aí você vai escrever qual seria o desfecho mais favorável. Ah, se eu conseguisse cumprir minha meta de X ou até ultrapassar minha meta, né? Seria um desfecho mais favorável. Aí, o que eu vou fazer? E qual é, dentre esses dois, o mais realista? Você pode até trazer, né, para sua realidade. Qual que é o mais realista? Com isso tudo aqui que eu sei. Ah, talvez o mais realista seja uma mistura desses dois. Você entende como você já começou a pincelar e já começou a tirar, né, aquela catástrofe toda do seu pensamento, começou a tirar todo aquele pensamento que era catastrofizador, que era míope, que estava ali focado, né, só no problema, que não conseguia encontrar soluções? Então você já começou a entender como isso funciona. Qual outra coisa? Eu vou declarar qual que é a evidência de cada um. Qual que é a evidência desse pensamento catastrofizador acontecer? Qual que é a evidência do pensamento mais favorável acontecer? E aí eu vou trabalhando com isso. Se você quiser, escrever, gente, é um exercício muito bom, tá? Porque quando a gente escreve, principalmente quando a gente está lidando com os nossos pensamentos, a gente não começa a se sabotar, porque você começa a colocar no papel. Eu sei que parece chato às vezes, eu muitas vezes detestava escrever, eu ficava pensando, funciona, mas quando a gente escreve, amplia os nossos horizontes, porque a gente começa a entender nossa mente. Então vale muito a pena às vezes você tirar um tempinho, né, do seu dia para você fazer esse exercício, né? Começa a pontuar. Primeiro ponto então, eu vou pontuar os meus pensamentos, as situações, tá, que me deixam ansiosa. Pontuei lá, situações X. Vamos dar um outro exemplo aqui, pagar uma conta. Muitas vezes tem gente que fica ansiosa em pagar a conta no final do mês, então pagar contas me deixa ansiosa. O que eu estou pensando que faz com que eu fique ansioso quando eu penso nas contas? Que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, tá? Então eu peguei já um pensamento, que eu não vou conseguir. Desse pensamento, qual a evidência de que isso vai dar certo ou não? 50% de chance de eu conseguir e 50% de chance de eu não conseguir. Vou pegar os 50% de chance de eu não conseguir. O que eu penso que faz com que eu fique ansioso? O que eu entenda que eu não vou conseguir? Que, sei lá, existe crise, que as pessoas não querem comprar o meu produto, que eu não consigo vender, o que isso e que aquilo. Então, eu peguei todos esses pensamentos que eu escrevi e vou falar, tá, qual que é o desfecho mais temido? É que realmente eu não consiga, que as pessoas não querem aquilo que eu tenho para vender. Qual que é o desfecho mais favorável? Que as coisas acontecessem de uma certa forma, que encontrasse de repente o público certo, né? Que eu conseguisse me conectar através desse público, através de ações que eu possa fazer. Olhei para essas ações que eu posso fazer, né? Qual a evidência de que isso possa dar certo realmente ou não? Você percebe como você começa a entrar em ação? E você não fica ali mais parado, vítima da ansiedade? Só esse movimento de você entrar em ação, raciocinando, isso porque a gente está fazendo exercícios racionais. A gente nem desbloqueou a memória lá atrás ainda não, tá? Quando você desbloqueia essas memórias, aí ó, é muito mais rápido. Mas enquanto mesmo assim, com tudo isso que eu tenho, com todas as memórias do meu passado familiar, do meu futuro previsível, só racionalizando esses pensamentos, a gente já consegue mudar, a gente já consegue entrar em ação.
né? A gente já consegue se trabalhar e a gente sai do estado de ser vítima das circunstâncias, né? Vítima do que está acontecendo, para o quê? Assumir o controle da minha vida, assumir o meu controle interno, do que eu realmente posso fazer ou não posso fazer, né? Do que realmente eu vou me movimentar para fazer. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a normalizar os pensamentos, né? A sair do pensamento ansioso e, como eu já disse para vocês, os próprios sintomas começam a diminuir. Por quê? Porque eu começo a entrar dentro daquilo lá, eu começo a entender como que minha mente funciona. E aí ela não pode mais fazer pegadinha. E a cada pegadinha que ela vai vindo e vai trazendo, seja de um crítico ou de um sabotador interno que a gente tem, você começa a trazer uma solução da sua fonte interna de sabedoria. E quando eu começo a me conectar com essa fonte interna de sabedoria, as soluções, assim, elas brotam, coisas que você nunca tinha pensado, você começa a pensar, coisas que talvez você achou que nunca fosse fazer, você começa a fazer, enfim, começa a vir várias soluções para você. Basta que você queira sair desse ponto, sair dessa zona de conforto, tá? E aí o sétimo passo é você realmente se conectar com essa fonte interna, né, de sabedoria, que é o que a gente vai fazer também no nosso workshop do dia 8. Nós vamos fazer uma iniciação onde você vai entrar em contato, você vai ter uma experiência com a sua fonte interna de sabedoria. Inclusive, você pode trazer até uma questão que está, né, te proporcionando uma maior ansiedade e você vai ver realmente como isso funciona. Você vai ver que quando você entra em contato com essa fonte interna de sabedoria, você consegue resolver qualquer coisa que te gere ansiedade, né? Então é isso que a gente vai fazer, porque esse é o quinto passo. Quando eu foquei, até agora, todos esses exercícios que a gente fez aqui, a gente não estava nem falando de... Quer dizer, a gente estava falando da fonte interna de sabedoria, mas a gente não estava operando nessa fonte. A gente estava operando ainda com a fonte, né, que a gente chama da nossa memória ansiosa. Quando você entra em contato com a sua fonte interna de sabedoria, as soluções, elas são muito mais assim, não vou falar mágica, porque mágica não é, se bem que eu acredito em coisas mágicas, não é mágico. Não é mágico por quê? Porque você sai desse mundo, desse que a gente entende, porque a gente tem uma visão limitada. A nossa visão, a visão do nosso ego, a visão, como eu já falei para vocês, ela é limitada ao quê? Ao nosso passado familiar, né? Então, qual que é a mágica? Eu faço assim, ó, eu desbloqueio aquilo lá. Como na história que eu contei para vocês, quando eu desbloqueei aquela memória, né, e com todo o aprendizado que eu tinha, né, já de compilar, cara, hoje eu sento para escrever de uma forma muito mais suave, né, muito mais leve, né, e não é só com isso, com todas as outras coisas na vida da gente. Então, quando você entra em contato com essa fonte interna de sabedoria, que é essa iniciação que a gente vai fazer, onde você vai experienciar realmente isso, o negócio faz assim, né, aí realmente as soluções aparecem e aquela ansiedade que você tinha realmente se transforma em criatividade. Você coloca a sua ansiedade para operar na criatividade. Então, aquele frio na barriga que vinha às vezes de ansiedade, ele vem como um sinal de criatividade, de coisas, soluções que estão aparecendo, soluções que você não conseguia enxergar antes, porque elas existem. Elas estão aqui rodando o tempo todo. Né? A nossa mente, ela recebe bilhões de informações, né, de informações, só que ela não consegue fazer o quê? Ela não consegue filtrar tudo, porque é muita informação. Como que a gente filtra? A gente filtra com o padrão que a gente tem, né, com o nosso filtro, seja de crenças, de bloqueios, de memórias familiares. Não vou nem falar crença, de memórias familiares. O meu filtro é com base nas memórias que eu tenho familiares. Quando eu tiro esse filtro aqui, mudo o meu filtro, eu começo a olhar e enxergar todas as soluções, ou pelo menos as que estão nesse novo filtro que eu adquiri, né? Porque a gente pode mudar de filtro. Aí eu começo a entender, olha, tem essa solução, tem isso que eu posso fazer, tem aquilo que eu posso fazer, e eu começo a entrar em ação, em movimento, tá? Então esse é o sétimo passo, né? A gente se conectar com essa fonte interna de sabedoria. Então eu quero convidar vocês, tá? Para nossa aula, para o nosso workshop, tem lá no link da bio, se inscreva, tá? Vai ser muito transformador mesmo, porque a gente vai trabalhar com o medo, tá? Principalmente o medo da criança, que eu falei que é a ansiedade que tá lá, né? Da criança que não conseguia resolver as coisas. A gente vai transformar esse arquétipo da criança abandonada, que é um arquétipo que todo mundo passa, essa sensação de abandono que a criança tem, que ela tá sozinha no mundo, enfim. A gente vai liberar isso para que você possa, como adulto, resolver
que mais que a gente vai fazer? A gente vai fazer a reconexão com essa fonte interna de sabedoria que todo mundo tem, ela já tá aí dentro de você, né? Basta você se reconectar com ela. Não vou nem falar conectar, porque você já está conectado com ela. É que você esqueceu dessa conexão e pode ser que no seu filtro de conexão tenha tanta coisa aqui, tanta memória familiar que está impedindo com que você, né, desbloqueie esse fluxo. Então a gente vai desbloquear esse fluxo. Nós vamos trabalhar com gerador de novos comportamentos, tá? O que eu falei aqui, tá? Qual que seria a solução, então, o desfecho que eu quero? Como que eu posso gerar comportamentos para que me levem a esse desfecho que eu quero? Né? Porque você entende que se eu encontrei uma solução, essa solução, lembra que eu falei, ela depende de você o quê? Entrar em ação. Muitas vezes eu falo, ai, mas eu não sei, eu não consigo, eu não tá... Não, você vai gerar novos comportamentos, o que seria necessário, então, para eu conseguir. E aí a gente vai gerar novos comportamentos para que você possa agir, ok? Então vai ser um workshop fantástico, ele está assim sendo preparado com muito carinho. Hoje mesmo eu já mudei algumas coisas aqui que eu acho que vão fazer mais sentido e para você realmente se transformar e sair da mente ansiosa para a mente lótus, né? Sair dessa mente que está te limitando, que está te causando esses sentimentos que paralisam, porque a ansiedade, assim como o medo, ela é um sentimento também. Ou você foge, ou você paralisa, ou você luta, mas às vezes você luta ali, né, meio que com os olhos vendados. Então você vai sair dessa mente paralisante para ir para uma mente criativa, onde você consegue encontrar soluções. E aquilo que eu falei, não é mágica, é real. Por quê? Basta que você reprograme algumas coisas que estão na sua mente, entenda como que vai funcionar essa programação, para que você mude isso. Realmente. Então é muito consciente, é bem racional, tá? E é um padrão assim que eu fiz em mim, exercícios que eu fiz ao longo de todo o aprendizado que eu fui tendo e realmente quando eu comecei a colocar em prática, quando eu comecei a mudar isso daí, as coisas começaram a mudar e a fluir. Então eu tô te convidando mais uma vez, eu espero você lá e que você possa realmente transformar essa mente ansiosa em mente lótus, se conectando com essa fonte de sabedoria interna. Gratidão, gratidão por você estar aqui, por você estar assistindo essa live, se você não entrou agora, assistiu depois, enfim, eu sou muito grata a você e te espero na nossa aula do dia 8.